Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast, que você encontra conteúdo sobre educação física e o esporte. Na primeira temporada, dedicada aos nossos mestres, vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram, AN Sport Competitivo e @alan.verso. Wagner Peruso, licenciado em Educação Física e Pedagogia, é mestre e doutor em Educação. Atualmente é professor de ensino superior, diretor de escola pública e instrutor de cursos livres em Educação. Seja bem-vindo, Wagner, é um prazer conversar contigo aqui no AN Sportcast. Querido Alan, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Wagner, prazer tê-lo aqui então. Vamos iniciar conversando um pouquinho, tu contando um pouquinho da tua história lá quando tu ingressou na faculdade. Nos fala como foi teu ensino médio e teu processo de formação no ensino superior. Querido, eu sempre tinha, Alan, sempre tive clareza de que eu queria ser professor. Logo no início da minha formação, a opção foi por cursar o magistério. Minha família acreditava que era importante esse olhar didático de metodologia e que iria contribuir para minha formação, mesmo que eu já sinalizasse um movimento muito importante acerca da educação física. Eu passo, então, a cursar magistério em Bento Gonçalves, eu morava em Farroupilha, e todos os dias eu pegava o ônibus na RS, ali próximo onde nós temos um hotel hoje, Sim. E ia a Bento fazer o magistério. Foi uma vivência bem importante para mim e que no final do magistério eu tive muita clareza. Para além de estudar o desenvolvimento motor, eu também queria conhecer como as crianças construíam leitura, escrita e pensamento lógico-matemático. E aí eu já optei por, ao concluir o magistério, já no estágio, iniciar o curso de Educação Física, licenciatura em Educação Física e iniciar a licenciatura em Pedagogia. Você fez os dois, então, ao mesmo tempo? Foi fazendo Educação Física e Pedagogia? Exato, eu fiz Educação Física e Pedagogia concomitante. E como é que foi a escolha na época ali? Tu já comentou, né, como tu escolheu, enfim, mas e aí você conseguia fazer todas as disciplinas, conseguia dividir no meio, e aí qual você acabou terminando antes? Na verdade, a minha prioridade era concluir a Educação Física. Certo. Então, havia uma vontade muito grande de concluir as duas, mas eu sempre tendia a concluir a Educação Física primeiro. E paralelo a tudo isso, ainda havia a dificuldade financeira, né? Certo. Porque eu venho de uma família humilde, simples, uma mãe bordadeira e um pai escultor, e que tinham 3 filhos e precisavam dar conta da educação desses 3 filhos. Então, não se tinha muito recurso para pagar lá 6 cadeiras de educação física, né? Naquela época, ainda hoje, R$900 é muito dinheiro. Naquela época era muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu acabava dividindo, eu pegava 3 cadeiras de educação física, cursava 4 de pedagogia, depois 4 de educação física, e nós seguimos nesse caminho. Certo. Tu comentou que sonhava desde cedo ser professor. Inicialmente, tu pensava em educação física. Sim. Eu sempre tive a clareza de que seria professor de educação física, porque eu tive uma influência muito forte. Eu tive professores muito bons de educação física no meu ensino fundamental e que fomentaram no Wagner essa curiosidade e esta vontade de querer dar continuidade a esse olhar, a esse estudo de desenvolvimento motor. E a pedagogia tu começou a pensar a partir da tua oportunidade de fazer o magistério, é isso? Exato. Aí quando eu cheguei no magistério, eu me deparei com o grande desafio de ensinar as crianças a ler e a escrever, e que vinha muito ao encontro do que eu acreditava
enquanto desenvolvimento motor, porque me parecia que havia uma associação importante aí entre leitura, escrita e desenvolvimento motor, que foi, na verdade, o que eu fui estudar no mestrado, a associação entre leitura, escrita e desenvolvimento motor. Bacana. Então, antes da gente falar da tua vida já como professor, nos conta um pouquinho do teu processo do mestrado e do doutorado. Quando foi logo após a faculdade? Como é que foi tudo isso? Na verdade, logo após a faculdade, eu todo enrolado financeiramente, porque eu volto a dizer, era um momento bem difícil. Eu dei um tempo ali de um ano e meio para conseguir acabar de pagar a faculdade, de conseguir se organizar. Eu iniciei uma pós-graduação em metodologia do ensino de educação física, uma pós-graduação à distância, e em meio a isso comecei a vislumbrar a possibilidade do mestrado. Eu fiz uma tentativa de seleção de mestrado na URGS, eu não aprovei na primeira vez, mas nessa tentativa eu conheci algumas pessoas. Algumas pessoas que me sinalizavam assim, não desiste, que era um professor que estava que estava na banca. Não desiste, vem no próximo semestre. E eu fui insistindo assim. E aí, na segunda vez, eu consegui a aprovação e iniciei, então, os estudos para o mestrado. Isso era no ano de 2013, isso era ano de 2013, certo. 2014, foi 13 e 2014, isso aí, esses 2 anos. Muito legal. O doutorado, faz quanto tempo que tu terminou ele? O doutorado, aí eu emendei. O doutorado ali em 2014, havia a possibilidade de estudar uma das veias que eu falava no mestrado, eram oportunidades educativas e políticas públicas para isso. E o meu orientador estava discutindo nos estudos dele fora do Brasil exatamente essa temática. Então, ele precisava de um braço de estudo aqui no Rio Grande do Sul. Foi aí que eu emendei o doutorado no mestrado e segui falando sobre diversificação de oportunidades educativas e políticas públicas para isso. Eu concluí no ano de 2018, em agosto de 2018, o doutorado. Muito legal, muito bom. Esse processo aí é bem bacana, bem interessante. Você já trabalhou com educação infantil e anos iniciais, né? Com esses anos que tu atuou como professor regente, esses anos que tu já trabalhou com educação infantil e anos iniciais, você trabalhou como professor regente ou especializado na educação física? Olha só, eu comecei trabalhando como professor regente. Eu era prof do pré-2 de uma escola infantil em Farroupilha. Depois fui prof de segundo ano do ensino fundamental, prof regente, pedagogo. Bacana. De uma escola particular em Caxias. E só depois eu fui professor de educação física, então da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Legal. E tu comentou que deu aula em escola particular, né? Qual a diferença que tu sente assim entre dar aula na escola pública e dar aula na escola privada? O que tu poderia dizer para nós? Olha, eu acredito, aliás, eu tenho clareza para mim que a questão de estrutura, espaço físico da escola privada, naquele momento, facilitava toda a relação de ensino-aprendizagem. Tá. Mas é isso? É isso. Não... Metodologicamente, consegue colocar alguma coisa para nós? Eu penso que, de fato, a estrutura, naquele momento, a estrutura da escola privada era muito melhor do que da escola pública. Então, a mediação, poxa, a gente vive geograficamente em uma posição, no Rio Grande do Sul, muito fria.
né, Sim, com temperaturas baixas. Então, a gente precisa de um espaço adequado para essas aulas de educação física. São 6 meses de frio em sim, Caxias, são 6 meses de frio aqui na Serra, 5, é né? E verdade. são 9 meses de aula. Então, é muito mais tempo de uma temperatura baixa do que tempo em uma temperatura agradável em que a gente possa levar os alunos, especialmente os menores da educação infantil, primeiro, segundo e terceiro ano, para Certo. um espaço que é aberto. Então, eu sentia essa grande diferença. Sem dúvida, bem interessante. Anos finais, ensino médio, tu chegou a ter a oportunidade de trabalhar? Não, de fato, eu sempre trabalhei, o meu fazer pedagógico sempre foi acerca da educação infantil e anos iniciais. Lógico que nós tivemos os estágios na faculdade, tem experiência Sim. com o ensino fundamental e ensino médio, mas a minha vivência profissional é com a educação infantil e anos iniciais e os finais. E da educação infantil até o quinto ano, então, vamos se pautar nos anos iniciais. Prefere os menores lá no comecinho ou já no final dos anos iniciais? E aí também pode fazer uma relação nessa tua preferência, no teu gosto pessoal mesmo, entre ser o regente, já que você é pedagogo, né? Ou ser o prof de educação física nesse processo inicial aí de escola. Ambos, mesmo em educação física ou em pedagogia, eu vou preferir o segundo, terceiro, quarto e quinto ano, embora eu seja Tá, apaixonado pela educação infantil. Mas certo. por que o terceiro, o segundo, terceiro, quarto e quinto ano? Na área da educação física, porque já com o feedback, né, se nós formos pensar em desenvolvimento motor, e nós Sim, damos um feedback de organização motora para uma criança lá da educação infantil, o entendimento dela eu diria, um pouquinho mais demorado do que eu dar um feedback enquanto desenvolvimento motor para um aluno lá do quinto ano. Então, acaba ficando mais tranquilo e o resultado lá com o terceiro, quarto e o quinto ano é muito mais rápido enquanto desenvolvimento motor, enquanto certo. acolhimento do feedback. Muito E bom. enquanto pedagogo, a gente pensa ali que as crianças do segundo e do terceiro ano exatamente estão concluindo o ciclo da alfabetização. Então, aí a gente tem todo o desdobramento de construção de escrita, né? Certo. E poder viver esse desdobramento de construção de escrita é muito gratificante. Muito legal. E em relação à metodologia, fala para nós um pouco de como tu trabalha, quais as tuas principais referências bibliográficas e também referências de pessoas, né? Outros profs, outras profs que você se espelhou ao longo do tempo. Eu costumo sempre dizer que o Humberto de Césaro foi o professor que plantou a sementinha de que a gente precisava acreditar numa educação física que oportunizasse tudo e a todos. Então, eu me lembro, eu Certo. tenho clareza do Humberto levando para a gente esgrima. Eu tenho clareza do Humberto levando para a gente o futebol, o vôlei, o handebol. Tenho clareza dele levando para a gente brincadeiras, brinquedos diferentes. Então, isso me desafiou a levar, enquanto profissional que sou, inclusive para as crianças em ambientes de vulnerabilidade, materiais diversificados. Então, isso eu levo muito para mim enquanto prática. Assim, eu preciso fazer esse movimento, fazer essa mobilização. E depois, é lógico, eu escutava ali a entrevista do Gera, escutava a Certo. entrevista do Mauro, e com muito carinho me lembro, e eles são um aporte teórico muito importante para mim. Eu estou aqui, inclusive, com o livro Jogos de Futsal, da Aprendizagem ao Treinamento, do Gera e do Mauro, Legal. porque é um livro de cabeceira, assim. Quando estava na escola particular, tive a oportunidade de iniciar a iniciação esportiva, de viver a iniciação esportiva de futsal com uma equipe. Uhum. E entre acertos e erros, eu me lembro que um dia eu estava num campeonato, nós conseguimos sair vitoriosos do campeonato,
com a equipe de futsal. E na semana seguinte, o Mauro me chama a minha atenção, sendo muito firme comigo, dizendo: Wagner, de repente isso não precisava ter feito no campeonato. E eu vou te dizer que para mim foi muito duro escutar as palavras do Mauro naquele momento, mas que me fizeram ter uma visão de iniciação desportiva completamente diferente, porque o posicionamento dele me fez ler mais. Entendi. Eu não entendi naquele momento as palavras dele, mas eu busquei leitura para conseguir construir o porquê ele havia me sinalizado aquela fala. E o Gera, eu tenho uma situação bem, assim, querida com o Gera, porque o Gera me convidou para ser monitor dele. E como eu já te coloquei antes, a situação financeira que nós vivíamos naquele momento, enquanto família, não era boa. E eu adorava as aulas do Gera e eu queria ser monitor dele, e ele me convidou, eu fui super bem numa avaliação, e ele me convidou para ser monitor dele e eu tive que dizer que não. Eu tive que dizer que não, Alan, porque eu não tinha dinheiro para ir mais uma noite para a faculdade. Porque os valores do ônibus estavam contadinhos. Sim. E isso ficou muito forte assim para mim. Eu tenho clareza. E o Gerard disse: não, Wagner, tudo bem, tudo certo, bem tranquilo, né? Quem sabe a gente tenha outra oportunidade. E depois deles, lógico, aí tem o Negrini, que é um cara excelente para a gente falar em funções psicomotoras, né? Em psicomotricidade lá com a educação infantil. A gente não pode deixar de falar do Maguio Schmidt, que traz todo o desdobramento, desenvolvimento motor, mesmo o Galarro, né, que é o pai que pensa todo esse desenvolvimento. Lebouche, né, que vai trazer uma contribuição importante enquanto educação psicomotora também. Mas eu tenho muito para mim assim o olhar e a leitura do Mauro, e o olhar e a leitura do Gera, assim como o olhar e a leitura da Renata, que foram bem importantes para mim na minha caminhada, na minha formação no curso de Educação Física. Que legal mesmo. É bom saber que a gente teve esses mestres aí, né, na nossa formação. Eu também passei por todos eles e foram experiências bem bacanas, bem boas dentro da universidade. Eles sem dúvida são... Eles sem dúvida, Mauro, Gira, Renata, enfim, são os responsáveis pela educação física que muitas escolas estão vivendo em Caxias hoje. Caxias Serra está vivendo hoje. É verdade. Esse período aí de formação, né? Nossa formação. Legal, a gente falou um pouquinho da tua formação, a gente falou um pouquinho de você como professor, e dentro da escola, você já atuou em várias funções, né? Professor, já foi coordenador pedagógico, agora é diretor. Por que Wagner decidiu se colocar à disposição e se tornar diretor? Olha só, foi um desafio no mestrado, tá? Certo. Eu nunca me esqueço que na banca do mestrado, nessa que eu fui aprovado, um professor da banca me disse assim: Wagner, tu sabe que tu tá ingressando numa universidade pública se tu for aprovado. E que nós sempre fizemos um movimento para que todos os que vivem a universidade pública prestem o serviço para a comunidade que mais precisa, que prestem um serviço em uma entidade que seja pública. Tu está disposto a viver isso? E eu sinalizei que sim. Meu grande desejo era, sim, fazer o mestrado. Eu não sonhava com o doutorado, mas com o mestrado, sim. E que eu tinha um desejo muito grande de viver o profissional Wagner da educação física, o profissional pedagogo, em uma comunidade que precisasse muito desse olhar. E então eu entrei para o serviço público e eu comecei a vislumbrar esta possibilidade, e eu volto a dizer, de fomentar
a melhoria do espaço e do tempo educativo, e eu utilizo muitas vezes essa expressão, fomentar a melhoria do espaço da escola, fomentar a melhoria do tempo da escola, e a partir daí foi em que eu coloco o meu nome à disposição para a comunidade para ser gestão, né? Não Certo. mais ser professor, mas ser gestão desse espaço e gestão desse tempo. Muito bom. E para ti, qual o maior desafio de ser diretor de uma escola com mais de 800 alunos, tô certo? É isso aí, 800 alunos. Alan, eu acredito que o desafio para o diretor de uma escola de 800 alunos é a aprendizagem. É o mesmo desafio do diretor da escola de 200 alunos. O grande Sim. desafio hoje que está posto a nível de Brasil é a aprendizagem. Como garantir cada uma das habilidades postas na BNCC, especialmente em tempo de pandemia. E, de repente, este seja um grande incômodo meu e que, de repente, tem me feito refletir muito e que, às vezes, me incomoda, porque como garantir, como fomentar, como oportunizar todas as habilidades postas na BNCC e como acompanhar isso com uma escola com mais de 800 alunos, com mais de 60 professores. Muito bom. E em relação ao papel da escola, em especial da escola pública, que é o que a gente vive hoje, né? O que representa para ti escola pública? Pode falar da tua realidade ou uma visão geral tua sobre esse assunto. Alan, a escola pública, ela garante um dos grandes pilares da construção da humanidade, que é a equidade. Certo. Todos terem direito ao acesso ao esporte, ao acesso às aprendizagens de português, de matemática, de história, de geografia e ciências, ao acesso ao teatro, ao acesso ao cinema, acesso à dança. A escola hoje é exatamente o centro da comunidade. E se nós vamos pensar exatamente nessa realidade que tu vive comigo, lá no Tancredo, a escola precisa ser isso. Porque se a escola não for isso, ela não cumpre com o seu papel social. Pela minha visão, né, eu vejo que todos os professores deveriam ou devem passar pelos diversos tipos de escola. Eu estou só no começo também, mas o que a gente muda a visão, né, estando num local de maior vulnerabilidade, que a doação até como professor ela tem que ser diferente, né, em algumas situações. Então, bem legal que tu falou, bem interessante e importante, né, saber o que a gente vive e qual é o nosso papel também no local onde a gente está, né. Qual é a nossa função, né? A gente faz um Isso. juramento quando a gente conclui a nossa graduação, mas eu vou te dizer que o nosso juramento ele não dá conta da realidade que nós estamos. A gente sempre precisa Certo. de mais. A gente precisa de mais leitura para dar conta daquele aluno que vem em um ritmo muito diferente de aprendizagem hoje, né? A característica da nossa comunidade, a comunidade que eu e tu fizemos parte, é Sim. a característica de que a gente precisa estar constantemente retomando combinados e fomentando a aprendizagem com recursos diferentes. Sim. É isso. Vamos falar um pouquinho agora dessa tua vida maluca. Olha só. Bom, Wagner, eu não sei que horas tu dorme ou dormia antes da pandemia, tá? Porque tu é professor universitário, era ou é, né? Professor universitário em mais de um lugar, diretor de escola, que a gente sabe o tamanho da demanda que é lá o dia a dia, né? E ainda por cima ministra cursos, aos quais são fantásticos, né? Conta os segredos de como conseguir dar conta de tudo isso. Alan, a minha prioridade é sempre o estar na escola.
o, o, Certo. o ser suporte na gestão da escola pública. Então, essa é a minha prioridade. Todo o resto eu encaixo na minha agenda depois do ser diretor. Então, a aula no ensino superior, os cursos livres, enfim, tudo isso depois do ser diretor. E aí a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer e como a gente quer, né? Eu quero sempre levar para a escola da qual tu faz parte, da qual tu é corpo docente, o melhor. Então eu faço Certo. trocas, né? Eu faço trocas, eu combino com profissionais de outras escolas e faço formação em outras escolas para que os profissionais das outras escolas venham para a minha, ou com troca de formação, ou com troca de material. E o segredo é saber o que quer. Então, nesse momento, a minha prioridade é a gestão e eu tenho me dedicado para que a escola esteja bem, para que os alunos se sintam bem, para que os professores se sintam bem e estejam dispostos e disponíveis a mediar as aprendizagens. Bacana. Nos conta um pouco dos teus cursos aí que tu faz, que tu ministra paralelamente aos outros trabalhos. É uma forma que tu usa para se manter conectado às práticas pedagógicas também? Isso, veja, eu sou apaixonado por esta mediação com gente, Certo. especialmente para mediação com gente brincante, né? A formação de professores é um desafio muito grande, porque o professor é muito crítico. Não é Sim. fácil, não é fácil contentar professor enquanto formação continuada. Isso é fato. E as minhas formações, elas são direcionadas ao olhar de desenvolvimento humano, sim, pensando no desenvolvimento motor, mas também pensando no desenvolvimento cognitivo e socioafetivo, voltado para a educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental. Certamente é uma prática que eu vivo para me manter conectado com esse desdobramento da vida, né? Com a essência de brincar, com a essência lúdica e com as relações ensino-aprendizagem. Muito legal. Faz um merchan agora dos teus cursos. Eu sei que já teve o Brincar de Quê, Movimento em Roda Cantada e Bola, Movimento, Canção, Jogo, Brincadeira, Invenção. Acertei? É isso aí mesmo. Tem um novo agora. Fala aí para nós o novo e faz um compilado disso tudo para nós. Olha só, são ambos cursos, eles trazem muito forte a prática. Certo. Então, a gente fala um pouquinho, sim, do embasamento teórico da brincadeira, do embasamento teórico do brinquedo, mas, essencialmente, a gente vive essa brincadeira no curso. A gente explora esse brinquedo, né? A gente constrói movimentos acerca desta cantiga de roda e variações para isso, para que as profs de educação infantil, para que as profs lá da classe de alfabetização, para que os colegas de educação física que atendem essa faixa etária possam levar desdobramentos dessa aprendizagem para a sala de aula. O que nós temos, nós estávamos vivendo em 2019, eu lancei o Bola Movimento Canção, Jogo Brincadeira Invenção. Nós tivemos a primeira edição em fevereiro, a segunda edição em março, e aí fomos acometidos pela pandemia e toda a agenda que nós tínhamos dele foi interrompida. Nós vamos estar lançando agora, no mês de julho, Brincadeira, Brinquedo e Invenção, em parceria com uma faculdade da região metropolitana. Então, o pessoal pode aguardar que logo nós vamos estar fazendo o lançamento desse curso, e inclusive na Grande Porto Alegre. Essa a nossa tentativa agora é conseguir atender região metropolitana, Grande Porto Alegre ali. Muito bom. O papo tá demais. Agora a gente está chegando no final. Tem umas perguntinhas aí de resposta rápida, tá?
Então agora respira, fica preparado. Tá bem? Vamos lá. Tá bom, então. Então vamos. Wagner, um ídolo na tua profissão. Poxa, vai ter que ser o Humberto, cara. Muito bom. É Humberto do quê? Tu tinha comentado antes. Humberto de Césaro. Certo. Foi teu professor aqui em Farroupilha, na escola? Na escola Santiago. Um ídolo na tua vida, ou mais do que um, né? Senna. Ayrton Senna. Uma inspiração que você tenha convivido como colega na tua profissão. Poxa, eu vou pensar na Marinês Biondo. Depois tu encaminha para ela esse podcast. Pra ela ouvir sim. tu falando. Ela é guerreira, sabe? Ser diretor ou ser professor? Poxa, Alan, ser professor-diretor, pode ser? Ah, teria que escolher, né? Tudo bem. É um ou outro. Tudo bem. Então é ser professor, amigo. Ser professor na escola ou na faculdade? Poxa, Alan, que judiaria, cara. Ser professor na escola. Eu vou encaminhar isso aqui para os teus alunos da universidade. Legal. Ai, meu Deus. O que tu faz atualmente na educação física que te deixa orgulhoso? Cara, hoje o que eu faço na educação física que me deixa orgulhoso é pensar na prática motora nos cursos livres. E o que tu sonha em fazer profissionalmente que tu ainda não fez? Tu sabe o meu sonho, né? Meu sonho é ser professor de uma universidade federal. É para isso que eu tenho estudado, para isso que eu tenho feito algumas leituras. Que baita papo, Wagner. Agora, para finalizar, eu queria que tu deixasse um belo recado final aí para quem está ouvindo o podcast. Desde já agradeço tua presença, muito obrigado por aceitar o convite e agora é contigo. Alan, querido, eu agradeço a oportunidade, primeiro da convivência diária, sabe disso, tu sabe o quão importante é o teu trabalho, sim, de pensar nesses momentos e falar sobre educação física, mas também eu quero reforçar aqui que é muito importante a tua prática lá na escola, sobretudo na comunidade ou para a comunidade que a gente atende. Eu também queria deixar registrado que tudo vale a pena na nossa vida quando a alma não é pequena, já dizia o sábio. Que nós tenhamos a coragem de levarmos adiante os nossos sonhos, mesmo diante desses tempos difíceis que nós temos vivido. Coragem, eu acho que tem que ter um lugarzinho no nosso coração para coragem. Fantástico. Grande abraço, Wagner, e até logo. Alan, querido, um grande abraço e até logo. Nos vemos. Aê!